E aí, citando terreiro, citando até o começo da sua fala, que quando disse que teve a ideia junto com os seus para montar uma denominação que tivesse outro viés, e você fala sobre outras... Você fala muito sobre pluralidade religiosa. A gente vê histórias as mais bárbaras no Brasil, né? Teve uma que mataram uma mãe de santo com uma Bíblia na cabeça dela, batendo com a Bíblia para entrar a palavra de Deus, que aquilo ali era coisa do demônio, etc. E tal. E tem muita gente que, sei lá, trata entidades de religiões de matrizes africanas como o próprio diabo, assim, Exu, e por aí vai. Quando você vai estudar, você vê que não é nada daquilo, que são entidades como as nossas, aquelas... Existem os santos católicos, existem, enfim, em várias religiões, entidades que as pessoas acreditam, botam uma fé a partir da história daquela pessoa, a partir do misticismo, enfim. Como é que você vê essa intolerância religiosa no Brasil? Como que a gente consegue passar por cima disso? Então, acho que o termo aí, eu tenho refletido sobre isso ultimamente, intolerância nem é o que dá conta dessa realidade, porque é tão seletivo contra religiões ou matrizes religiosas de origem africana que a palavra que me vem à cabeça é racismo mesmo. Você não vê ninguém fazendo isso contra o budista, né? Entendeu? Que é japonês. Contra os judeus. É uma intolerância de base racista. Porque o problema aqui é a origem direta ou indireta com a África. Então tem a ver com uma repulsa àquilo que é de matriz negra. E agora eu vou falar uma coisa assim que eu considero bem importante. Então estou primeiro dizendo que intolerância ajuda a entender, mas não explica tudo. Acredito que a palavra racismo pode nos ajudar a entender melhor como funciona a intolerância religiosa no Brasil. Dito isso, vou contar uma história. Eu sou de origem cristã, base evangélica. Sei lá, eu como adolescente, andando nas ruas da minha cidade, se eu passasse em frente a uma igreja católica, eu sou evangélico, batista ali, uma igreja católica, legal, bonita a arquitetura, enfim. Quando eu passava, não é quando ele ou ela, eu estou contando a minha história, quando eu passava na frente de uma oferenda, eu sentia medo. Da onde veio esse medo? Olha, eu que também curioso. sentia quando era pequeno, sim. Daí você fala, Henrique, você era um jovem, um adolescente de extrema direita? Não é isso. Não é isso. É que o racismo, ele é tão entranhado na estrutura da nossa sociedade. É como se não fosse a sociedade fundando o racismo. O racismo funda o nosso modelo de sociedade. Então, por isso que a gente usa o termo racismo estrutural. Porque não se explica racismo apenas por índole e caráter. Como se fosse um desvio moral. Então, aquela pessoa é racista. Por quê? Porque tem mau caráter. Então, corrige o caráter dela e resolve o racismo. Essa linha de raciocínio entende que o racismo, no limite, é um problema individual. E você, educando pessoas individualmente, acaba com o racismo na sociedade. Eu diria que isso está parcialmente incorreto e que o racismo não é apenas um problema de índole individual ou intencionalidade, consciência, você é racista babaca. Não, o racismo está na cultura, está no consciente, está nas estruturas, na instituição, em quase 4 séculos de escravidão sobre um povo. Então eu, um adolescente, sem entender muito bem porquê, interiorizei, não foi de forma consciente, lógicas que, sem saber porquê, eu olhava para uma oferenda, não conhecia, não convivia, não tinha estudado, não tinha nenhum elemento objetivo, mas eu sentia medo. E ao sentir medo, eu dizia assim no meu coração: está repreendido em nome de Jesus. É o racismo operando na minha subjetividade e eu reproduzindo um olhar racista como um menino negro sem perceber. Então, eu olhava para a oferenda não como uma expressão religiosa diferente. Eu olhava como alguma coisa que era contra mim.
e que de alguma forma era do mal. Se era do mal, eu precisava me defender, usando o nome de Jesus para repreender aquilo. Você aprendeu isso na igreja? Eu aprendi na igreja, eu aprendi sem perceber que estava aprendendo. Porque eu aprendi na igreja Sim, também. Pode ser deliberado e pode não ser deliberado, é onde eu estou querendo chegar. Como é que eu fui superando isso? Resolvi contar a minha história, mas acho que é um pouco uma reflexão sobre a sociedade. Apenas questionando, apenas tendo acesso a outras leituras sobre o evangelho, sobre o cristianismo, apenas me relacionando e convivendo com as religiões de matriz africana e aprendendo a beleza do sagrado. E daí não é nenhuma questão de tolerar. Tolerância é muito insuficiente. Você não ficaria feliz se eu chegasse, nossa, te conheci hoje, agora eu já até te tolero. Tolerância é mais ou menos assim, eu continuo te odiando, mas vou te fazer um favor, eu vou deixar você existir. É isso. Eu continuo numa posição superior. Eu prefiro pensar em respeito, solidariedade, humildade para perceber a beleza do sagrado na religião do outro. Mas para eu chegar aí, eu precisei de mecanismos antirracistas na minha formação para poder ressignificar o meu olhar. E, a partir disso, o meu sentimento mudar. Ver uma oferenda e dizer respeito, reconheço, valorizo, defendo que tenha toda a liberdade de se expressar e que o Brasil seja um país que proteja as manifestações religiosas de origem africana. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a nossa sociedade é estruturalmente racista. Sim. E que isso vai sutilmente modelando emoções, afetos, atitudes, mesmo que as pessoas não percebam. Sim. E que apenas com práticas, projetos antirracistas, nós vamos corrigir isso. Porque se o racismo é estrutural, o silêncio é racista. Você não vai superar o racismo com suposta neutralidade. Não. Porque a neutralidade vai ser a reprodução do automático. Vou fazer uma provocação aqui. O que uma escola precisa fazer para ser racista no Brasil? Eu te responderia, só não fazer nada. Porque se deixar sem refletir, sem questionar, sem rever bibliografia, fonte historiográfica, estética e representatividade, ela tende a fazer o quê? Reproduzir aquilo que foi construído como normal. E o normal construído é racista. Então, para ser racista, só toca a vida, que sem perceber, você reproduzirá o racismo. Só uma forma de vencer o racismo, com consciência e prática antirracista. Se deixar no automático, sem perceber, você vai reproduzir lógicas que vão gerar afetos, emoções e atitudes que inferiorizam o povo negro e religiões de matriz africana.